Teologia da prosperidade é bíblico? Hoje se fala muito nas igrejas sobre a teologia da prosperidade. Algumas pessoas perguntam, mas de onde veio isso? Como que funciona? Como que é? As pregações são feitas nas igrejas sobre a teologia da prosperidade. O pioneiro da teologia da prosperidade é Erskine Cannon, de 1867, Estados Unidos, 1948. Também teve outro pastor norte-americano chamado Kenneth Hagin, muito famoso, de 1917 a 2003, que fez muitas pregações sobre a teologia da prosperidade. Nos Estados Unidos existiram grandes pastores das igrejas protestantes que estimularam e desencadearam as ideias desses pioneiros, Kenneth Hagin e Erskine Cannon, sobre a teologia da prosperidade, como Pat Robertson, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Billy Graham, foram os grandes pregadores e outros mais que implementaram dentro de suas igrejas norte-americanas e também ao redor do mundo, através dos programas de televisão, a teologia da prosperidade. Daniel Kenneth Hagin, ele escreveu dentro de um dos livros dele, o livro O Nome de Jesus. Nesse livro ele diz o seguinte, que muitos cristãos, eles vivem debaixo de doenças, de enfermidades, subjugados por Satanás, porque não conhecem os mistérios revelados na Bíblia sobre prosperidade. A teologia da prosperidade no Brasil começou aqui no Brasil por volta de 1970. E ela se desencadeou nas igrejas neopentecostais. O que quer dizer igrejas neopentecostais? São novas igrejas pentecostais. Bom, por que teologia da prosperidade? Por que as igrejas, elas desenvolveram e desenvolvem suas atividades, suas liturgias, baseadas na teologia da prosperidade? Porque nós estamos vivendo num tempo de desafio de modernidade. Devido à modernidade, às muitas coisas que surgiram no mundo, as mudanças, entendeu? Então, as igrejas adotaram. O segundo motivo também é a fortíssima pregação do otimismo, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Nós vimos hoje programas de televisão, programas educativos, programas que estimulam as pessoas a pensar positivo e também terem otimismo em tudo que faz, em tudo que se executa. Esse também não deixaria de ser também um dos motivos da existência dessa teologia dentro das igrejas. Também, outro motivo que levou as igrejas a adotar a teologia da prosperidade americana foi o envolvimento de algumas igrejas com as religiões secretas, como maçonaria. A maçonaria é uma organização secreta no qual as pessoas têm o intuito de ajudar umas às outras e essas pessoas elas pensam de uma forma muito forte na parte material da vida humana. Também outro motivo também que levou as igrejas a participar da teologia da prosperidade, a concorrência desleal. O que é isso? Ou seja, uma igreja está lá, ela cresce. Enquanto ela está humilde e simples, todos são irmãos, todos são participantes da liturgia e das suas atividades. A partir do momento que a igreja começa a crescer financeiramente, aí já começa a haver facções. Então, por causa dessas facções, que por consequência traz divisões de ministérios, de pessoas que saem de uma para fundar outra igreja, então esse também é um motivo. E interessante que o que acontece, que as pessoas que saem de uma, que adotou a teologia da prosperidade, a próxima que ele abre, ele também pratica da mesma forma, da mesma maneira. Nós temos aqui um exemplo aqui no Brasil, poderíamos citar, com todo respeito, poderíamos citar um exemplo, por exemplo, o apóstolo Valdomiro Santiago, que é um homem de Deus, que fazia parte da Igreja Universal. E ele se dividiu do Edir Macedo, e na igreja dele tem a mesma praticidade da teologia
da prosperidade. Existe um risco muito grande para a Igreja de Jesus dessa teologia da prosperidade. Primeiro, a divisão do povo de Deus. Quando, como eu comentei agora, essa concorrência desleal que traz como resultado as divisões, não somente a divisão do povo, mas também a divisão de liderança. Entendeu? Porque vocês sabem muito bem que a igreja é um lugar de aconchego, um lugar de carinho, esse mundo perdido, esse mundo de crueldade, esse mundo de tristeza, de ódio, de violência, e o lugar onde as pessoas têm um coração derramado na presença de Deus, a presença refrigeradora do Espírito Santo. Então, as pessoas tornam-se mais do que irmãos uma com a outra, elas passam a se gostar uma da outra, espiritualmente falando, e de repente aquela pessoa tão querida, aquela liderança tão querida, sai para outro lugar, para outro ministério, e aquele povo ali fica um tanto constrangido, triste, não? Porque aquela liderança que estava ali se dividiu de outra liderança. Então, esses são os riscos que a teologia da prosperidade traz. Também, como eu já falei, na divisão de ministérios. Bom seria que todo o povo de Deus fosse unidos. Mas, infelizmente, existe divisão. Já no tempo da igreja primitiva, o apóstolo São Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, ele tomou conhecimento através da família de Cloé que estava havendo partidarismo dentro da igreja. Um dizendo que era de Cefa, outro de Paulo, outro de Apolo. E Paulo, através da carta escrita à igreja de Coríntios, ele repreendeu essa atitude da igreja que estavam ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu estou do lado de fulano, de ciclano. E Paulo repreendeu isso. Ele levou o povo a louvar a Deus por tudo quanto ele estava fazendo pela igreja, e Paulo repreendeu essa atitude de querer se vincular a uma pessoa, a uma liderança espiritual. E ele disse: olha, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, quem é Cefas, a não ser aqueles que anunciaram o evangelho. Entendeu? Mas Paulo, fulano pregou, o outro contribuiu e Deus deu o crescimento. Então, louvado seja aquele que é o corpo da igreja de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Bom, outro risco da teologia da prosperidade. A igreja é vista como um comércio. É outro risco. A igreja que adota de uma forma frenética a teologia da prosperidade, ela é vista pelo público e até mesmo pelos membros e até mesmo pelas pessoas de fora como um comércio. Não dá para eu exemplificar aqui porque eu levaria tempo, mas é só para você ter uma ideia. Porque uma coisa vai crescendo, vai se multiplicando, entendeu? Outro risco muito grave que corre as igrejas que adotam a teologia da prosperidade é o tributo a César. Tributo a César. Aqui no Brasil, já existe em Brasília o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Leis, que, sugerido por algum dos parlamentares em Brasília, para as igrejas tributar imposto ao governo. Devido a essa onda de teologia de prosperidade que ocorreu aqui no Brasil, então alguém já deu essa ideia de se cobrar. Isso já está em pauta, um projeto de lei que já está guardado e pode a qualquer momento ser executado no Brasil. As igrejas pagaram impostos, coisa que não existia no Brasil. Olha o perigo. A teologia da prosperidade é bíblica. Se você observar na Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus, todos eles foram ricos. Vamos começar por Abraão. Abraão, que foi chamado por Deus para o fundamento de uma nação, depois saiu rico, lá do Egito. E depois veio Isaac, seu filho, também rico, enriqueceu-se.
Depois veio Jacó, rico também. Depois veio Moisés, rico. Mesmo sendo um homem, uma liderança espiritual, mas ele viveu na corte do Egito e teve todas as oportunidades. Depois você vê a história de Davi. Davi, que era um homem simples, né? Um jovem simples, pastor de ovelhas, num lugar humilde chamado Belém, no povoado humilde. E ele tornou-se um rei riquíssimo. Depois veio Salomão, filho de Davi, que nós vamos falar domingo, rico. Bom, o que você percebe é que esses homens que estavam com a promessa de formatar uma nação para trazer o Messias para o mundo, não foram homens pobres. Não obstante ter havido também profetas que foram pobres, agricultores, homens humildes, simples do campo. Mas os homens em foco da Bíblia, você os vê em eminência, em riqueza, que está escrito na palavra de Deus. Como eu falei, 1970 foi o ano do início da teologia da prosperidade. E quais foram os pioneiros da teologia da prosperidade aqui no Brasil? Historicamente, podemos citar o nome de um pastor, Roberto Macalice. Roberto Macalice foi pastor da igreja de Nova Vida, de General Polidoro, em Botafogo, Rio de Janeiro. Um dos pastores que implementou a teologia da prosperidade no Brasil, no Rio de Janeiro, por volta dos anos 70. E nesta igreja, a igreja de Nova Vida, que era uma igreja protestante, havia dentro dessa igreja, entre os membros, o missionário R.R. Soares e o Herdir Macedo, da Igreja Universal, e o R.R. Soares, que foram os fundadores da Universal. Eles também foram o carrossel no Brasil da pregação da fortíssima teologia da prosperidade. É pecado cristão ser rico? Você vai ver que no tempo que Nosso Senhor ele foi crucificado, existia um dos discípulos de Nosso Senhor, chamado José de Arimateia. Ele era rico, ele tinha bens. E foi ele que concedeu o túmulo para o Nosso Senhor, que pediu a Pilatos para poder sepultar o corpo do Senhor na sua sepultura. Até mesmo naquele tempo já existia a indústria da funerária. Sempre existiu isso? Sempre existiu. E José de Arimateia era um homem de bem, seguidor do Nosso Senhor. É interessante que a Escritura mostra o silêncio de José de Arimateia. Nós só tomamos conhecimento dentro da história da Bíblia, dentro do relato bíblico de José de Arimateia, por este fato, por ele ter pedido, senão nós não conheceríamos. Isso revela que o cristão ele pode ser rico, desde que ele não seja tagarela, desde que ele não troque trombeta, né? É pecado o cristão pensar em riqueza? Não. Você pode pensar em riqueza, porque, afinal de contas, o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. E Paulo, lá em Colossenses 3, diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, a palavra em si está dizendo: pensai nas coisas que estão de cima, pensai nas coisas do alto. Claro que ele estava enfocando os céus, né? O cosmos. Mas quando ele diz: pensai nas coisas que estão de cima, então não é para você pensar para baixo. Não é para você bater no peito e dizer: eu sou pobre, 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 de maré descer. Não. Você tem que pensar forte, você tem que se empreender, você tem que se entregar ao trabalho, porque a entrega ao trabalho, a atitude de trabalhar, de se empenhar em alguma coisa para você ter uma vida melhor, um sustento melhor para a família, isso é bíblico. Está escrito: do teu suor comerás o fruto da terra. Nosso Deus está ali estabelecendo uma metodologia do qual você poderia praticar para conquistar o bem dessa terra. Agora você pode pensar em riqueza? Claro que você pode pensar em riqueza, pode pensar em crescer. O que você não pode é você amar a riqueza. É você amar mamon, como nós falamos na quarta-feira passada. Porque o nosso Senhor foi muito claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um,
odiar o outro, ao há de chegar a um e se aproximar do outro. Ou há de chegar a um e rejeitar o outro. Ninguém pode servir a Deus nem a Mamon, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode ter bens, você pode ser um empreendedor, uma empresária, um empresário. O que você não pode é você colocar o seu amor no dinheiro, nos bens, porque o nosso Senhor lhe diz, e foi muito claro, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você pode ser donas e donos de casas, de indústria, você pode crescer, mas você não pode amar aquelas coisas que você tem, porque o nosso Senhor foi muito claro. Ele disse, a vida de um homem não constitui nos bens daquilo que ele possui, porque nós temos o melhor reservado por Deus para nós, que é os céus. O apóstolo o João, ele viu aqui no Apocalipse, né? E mostrou-me então um anjo, o rio de água viva, resplandecente como cristal, capítulo 22 de Apocalipse, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, as duas margens do rio, achava-se uma árvore. Quer dizer, os céus de glória está reservado para nós. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Você vê que Israel, a nação de Deus, não é uma nação pobre. Os judeus são os povos mais ricos do mundo, vocês sabiam? Você sabia que foram os judeus que inventaram o banco? Nós temos muitos bancos no mundo cujos donos são judeus. Eu tive 3 patrões judeus. 3. Naum Manela, dono da Nemigos. Deixa eu me lembrar do outro aqui. Naim é Naim o nome dele? Naim é o nome do segundo. O terceiro eu não lembro. Foram 3. Todos eles bem de vidas. Durante toda a minha vida, por mais de 40 anos de vida que eu tenho, e algumas horas, eu nunca conheci um judeu pobre, pessoal. Nunca. Se eu fizer uma recapitulação na minha mente, eu não consigo lembrar que eu tenha convivido, ou visto, ou conhecido um judeu pobre. Todos os judeus que eu conheci, todos eles são ricos. São bem de vida. Entendeu? Bem falou Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Senhor nos convida a buscar o seu reino em primeiro lugar. Mas, afinal de contas, a teologia da prosperidade é bíblica? Sim, está claro na Bíblia. É bíblica, sim, a teologia da prosperidade. O que é a teologia? É um estudo, tratado racional acerca de Deus. Teologia da prosperidade seria um discurso, um tratado ou um apanhado de metodologias da prosperidade das páginas da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus falando em riqueza através dos profetas, Deus falando em prosperidade, falando em semeadura. Você quer ver uma coisa? O próprio Jesus Cristo falando das parábolas dos talentos. Ele falou que a pessoa foi e aquele que semeou 10, ele colheu 10. Aquele que semeou 5, colheu 5. E aquele que pegou o talento, enterrou, não investiu, então ele foi lançado fora. Nosso Senhor fala a parábola das dracmas. Então, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele dá uma aula de mercados e capitais através das parábolas do talento. Se você prestar atenção lendo as parábolas do talento, você vai ver que há uma aula de mercados e capitais. O que é mercados e capitais dentro do que nós queremos dizer agora? Aplicações, gente. Fazer aplicação, fazer investimento, fazer empreendimento. E você sabe que as pessoas nesta terra, neste mundo, no Brasil e no mundo, elas só irão ter bens, elas só vão ser bem-sucedidas se elas investirem, se elas plantarem, se elas fizerem aplicações em caderneta, em letra de câmbio, nessas regras que existem no banco. Podemos tomar, por exemplo, o Eike Batista, né? Um homem mais rico do Brasil, que ficou riquíssimo, tudo em aplicações.
Só que agora ele está tendo uns probleminhas aí, por causa da Receita Federal, né? Porque o cara pega tanto dinheiro que esquece de tributar. Porque é isso que não pode acontecer, né? A pessoa crescer financeiramente e querer sonegar ao imposto de renda, ao imposto do governo, porque aqui no Brasil agora a coisa está mais séria. Aqui no Brasil agora a sonegação de impostos, depois da gestão do ex-presidente Lula e a gestão da sua excelência, presidente Dilma Rousseff, agora ficou um negócio sério no Brasil. Sonegação de impostos no Brasil agora é crime e multa altíssima. Aí ele vai ter que pagar uma multa, o Eike Batista, né? Porque sonegou, segundo as informações da Receita Federal. Nosso Senhor lhe ensina mercados e capitais. Se Nosso Senhor, claro que ele está falando também de uma conjuntura geral, relacionada à nossa vida espiritual, mas nós podemos adequar a parábola dos talentos à nossa vida de trabalho, à nossa vida aqui nessa terra, que temos que ter o quê? Nós temos a condição, você pode investir, você pode crescer. Um dia desse, a Record estava mostrando ali uma reportagem de uma mulher, acho que na Índia, na China, uma mulher que era pobre. Ela era pobre, pessoal. E agora ela é dona de edifícios. Dona de edifícios. E a mulher era pobre um dia desse aí. Como que ela conseguiu tudo isso? Se você ver o histórico dessa mulher, com certeza você vai descobrir que ela foi uma empreendedora. Ela aplicou, ela investiu, ela montou esquemas. Quer dizer, não foi roubo, foi inteligência. Porque somente os inteligentes que vencem nesse mundo. São os inteligentes. Abraão chegou e disse para Sara: Sara, não diga que és minha esposa, diga que és minha irmã. Porque eu sei que você é uma mulher bonita, encantadora. Faraó vai olhar para você e vai me dar ouro, vai me dar prata, para dar um beijo em você, pegar na sua mão, ele vai me dar ouro e prata. O cara foi inteligente. Ele não estava entregando a Sara para Faraó, mas ele chegou e arrumou uma estratégia que aí você vai ler na escritura lá em Gênesis, que o filho de Abraão, Isaac, fez a mesma coisa com Abimeleque, a mesma coisa. Chegou Rebeca, não diga, Rebeca, que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. E aí você vai ler a história lá e vai ver. Saiu Isaac abençoado, rico, por quê? Inteligência, pessoal. Não vai ser pessoas burras que vão vencer, vão conseguir. Então a Bíblia está cheia de lições ensinando para nós como prosperar, como crescer. Agora, o que Deus não quer, você pode ser uma pessoa de bem, pode ser uma pessoa rica. O que Deus não quer é que você ame a riqueza, ame essas coisas dessa terra. Por isso que o nosso Senhor diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro nos céus. Quer dizer, você é proibido de ser um empreendedor, de ser um empresário, de crescer, de ser uma pessoa grande? Não. Você não é proibido de fazer isso. Você pode ser uma pessoa de bem, você pode ser dono de casa, dono de agência de automóveis, dono de supermercado. O que não pode é você colocar o seu coração nestas coisas transitórias. É isso que nosso Senhor deixou claro para nós. Que temos a fortíssima tendência de fazê-lo e o nosso Senhor repreende, né? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se o seu tesouro é a sua riqueza, é seu bem, são suas casas, são seus carros, sua barraca de feira, sua loja de material de construção, se aquilo ali é mais precioso, então seu coração não está em Jesus, está ali. Entendeu? É isso que nosso Senhor não quer. Você pode ser rico, você pode ser bem, ter bens, o que não pode é você colocar o coração nas riquezas. Você tem que estar com o seu coração no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o Deus da minha vida. Ele é o Salvador da minha alma. Um dia estarei na glória do Pai, usufruindo das promessas que Ele me fez. Um dia, tudo isso aqui eu vou deixar e eu vou estar com Jesus. É assim que tem que ser o seu pensamento. Assim seja, assim será, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o Vaticano. O que é o Vaticano? Todos nós sabemos que o Vaticano é a sede do Papa, Vigaris Filii Deus, não é isso? Todos nós sabemos. Mas por que o Vaticano, sendo a sede do Papa, por que existe tanta riqueza lá no Vaticano? Eu tive um professor no seminário no Rio de Janeiro, que ele era da Marinha Mercante do Brasil.
E ele esteve no Vaticano e esteve na presença do Papa, porque ele era uma patente dentro da Marinha do Brasil. E ele chegou lá e ele viu. Ele disse que dentro do Vaticano, esse é um professor nosso, de síntese bíblica, do seminário onde eu fiz teologia. E esse professor, ele disse para nós, pessoal, que lá dentro do Vaticano tem lugares que tem tantas pedras preciosas que não tem nem luz elétrica. A claridade, o brilho das pedras clareiam determinados setores onde o Papa está. A pergunta: teria que ser rico a sede do Papa? Por que o Vaticano é um lugar tão luxuoso e tão rico? Afinal de contas, o que é o Vaticano? Por que o Vaticano é tão rico e tem tantas pedras preciosas e tem tanta riqueza? Próxima quarta-feira nós vamos falar sobre isso. Na sexta-feira, na continuação sobre seitas famosas do Brasil, nós vamos falar sobre G12. G12, movimento estranho que existe, que surgiu no meio dos evangélicos. A grande maioria dos irmãos evangélicos não conhece este movimento chamado G12. E eu vou explicar para vocês aqui como que funciona, onde começou, como que estão praticados aos modos operantes do G12, que pratica a regressão, que tem prática do esoterismo e do espiritismo no meio do evangelho, no meio do grupo evangélico. Igreja em células é a receita bíblica? A igreja em células? Como que funciona G12? Na próxima sexta-feira nós falaremos sobre este assunto. E lembrando que também no domingo, na continuação sobre sã doutrina, nós falaremos sobre Salomão. Quem foi este homem misterioso da Bíblia? Salomão. Por que este homem, não obstante ele ter se desviado de Yahvé, ter praticado a idolatria e o politeísmo por causa do envolvimento dele com as moabitas, com as mulheres que não eram da comunidade judaica. E ele se mistificou com as mulheres pagãs, na prática do paganismo. Por que a Bíblia, o cânon sagrado, reserva nas suas páginas livros escritos por Salomão, sendo que ele foi um homem muito misterioso e muito secreto? Próximo domingo, nós vamos falar sobre a vida de Salomão, revelado nas Escrituras. Quem foi este homem misterioso? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeiras de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu tenho a imensa alegria de poder estar aqui com vocês, aqui no nosso canal Missão Yahvé, aqui no YouTube. E você que está me acompanhando aí pelo Facebook, pelo segmento social da internet, todo o segmento onde nós estamos, Twitter, Orkut, Facebook e aqui no YouTube, nosso canal Missão Yahvé, você pode se inscrever. Como se inscrever? É fácil, é só você chegar aí com o mouse do seu computador ou do seu laptop, você clica nessa parte que está escrito aqui embaixo tem a parte de inscrever-se. Você clicou ali, automaticamente você já estará inscrito no nosso canal. A vantagem de você estar inscrito aqui conosco é que todas as vezes quando nós postarmos os vídeos aqui, você recebe no seu canal automaticamente. Sistema maravilhoso do YouTube. Está de parabéns aí. YouTube que está ganhando fama no mundo inteiro. Aliás, já ganhou fama no mundo inteiro. Né? Parabéns para o pessoal do YouTube. E por esse jeito que nos deu condições fáceis de transmitir as nossas celebrações aqui pelo YouTube, através do Hangout, né? Esse sistema maravilhoso, que nós transmitíamos tínhamos outro jeito de transmitir, mas a outra forma de nós transmitirmos, na hora das transmissões aparecia muitos comerciais, né? Aí ficava uma coisa assim, bom, aparecer comerciais até no YouTube aparece, mas não tapando assim a nossa face, né? Fica lá no rodapé do vídeo, tudo bem. Agora, no outro que nós estávamos transmitindo, tapava toda a nossa face, os comerciais. E aí ficava uma coisa meio chata, né, pessoal?
e parece que é uma coisa assim para poder forçar para nós pagarmos o streaming, a transmissão via internet. Entendeu? Aí nós, graças a Deus que por aqui já a coisa já é diferente, mais eficiência, mais tecnologia, mais facilidade, mais nitidez. Podemos usar HD, que vai sair HD, vai sair imagem nítida. Brevemente nós vamos ter uma câmera HD para nós permitirmos as nossas celebrações aqui em HD, em nome de Jesus. Você pode escrever para nós, missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. Nosso site www.missãoiavé.com.br. No nosso site você tem um cantinho lá onde você pode fazer o seu pedido de oração e eu vou levar para o mundo seu nome em nome de Jesus. É só você clicar lá no cantinho de oração e você vai abrir lá uma página, um espaço para você fazer o seu pedido, colocar o seu nome, o seu e-mail e prontamente nós levaremos para o monte para interceder por você, porque é tempo de buscar a Deus, meus amigos, é tempo de buscar a Jesus. Estamos vivendo o tempo do fim, o cumprimento das profecias, as vésperas da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus, nosso Senhor, está vivendo momentos, as vésperas dos acontecimentos que vão abalar o mundo inteiro. Nós estamos aí vivendo as vésperas do reinado do anticristo. O mundo está no maligno, como diz a palavra de Deus. Você está vendo, você está observando, até mesmo você que não acredita nas Escrituras, até mesmo você que é um ateu, que é um materialista, um racionalista, um cético, mas você com seus olhos, com a sua observação, você tem notado que algo está para acontecer de estranho. Não precisa você ser um enigmático, um profeta, não precisa você ser um estranho para observar, para notar que algo está para acontecer e que vai abalar o mundo inteiro. E é importante que você decida agora ao lado de Jesus, porque as coisas vão se dificultar daqui para frente, entendeu? Eu, por exemplo, ontem eu já ouvi a presidente da Petrobras falando em aumento de combustíveis, logo agora no momento, nas vésperas da Copa, ela dizendo que os combustíveis têm que aumentar. Misericórdia, meu Deus. Porque se os combustíveis aumentassem e não houvesse aumento de outras coisas, mas você já sabe como é que funciona no Brasil essa coisa, né, pessoal? Todo mundo já conhece a metodologia no Brasil. Aumentou a gasolina, aumentou os combustíveis, aí aumenta tudo. Aumenta a passagem, aumenta gêneros alimentícios, aumenta o custo de vida, e aí o povo já está aí no sufoco, né? O povo já está aí morrendo já morrendo praticamente de tanto arroz, tanta coisa. Ainda vem a senhora presidente da Petrobras falando em aumento de combustível. E ela estava falando de uma forma, como se fosse um decreto. Tem que aumentar os combustíveis. Eu no Jornal da Globo ontem à noite, na minha casa, por volta de meia-noite, né? Eu estava no computador, aí eu até virei para a televisão para ligar. Falei, misericórdia, vai aumentar de novo. Mas agora, a véspera da Copa, pessoal, vai acontecer um bocado de coisa, um bocado de aumento, porque o pessoal está só pensando na Copa, né? Está só pensando na Copa do Mundo, que vai vir no Brasil, que já falta mais ou menos um mês, né? Ou menos de um mês, já está chegando. Aí, alguém vai aproveitar esse momento, que o pessoal está intertido com a Copa do Mundo, e vai, aumentar isso, aumentar aquilo, e só Jesus na causa, como diz o pernambucano, viu, pessoal? É só Jesus que você tem que ter, meu amigo, o nosso Senhor, para poder você ter condição, né? Ter condição de dar a volta por cima. Porque quem tiver Jesus nesse momento de aflição, de dor, vai dar a volta por cima, vai conseguir. Aquele que não tiver Jesus vai se jogar aí, porque a Bíblia está dizendo no 24 de Mateus e 21 de Lucas que vai ser uma tribulação tão grande como nunca houve desde o início do mundo. Jesus, meu amigo, Salvador, minha amiga, Jesus Cristo. Agora, neste momento, receba-o para ter vida eterna. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra